I'll pay you later. Te pago depois, obrigado. Very nice. Muito bem. And Kelly's album looks O álbum good. da Kelly parece muito bom. I ordered it during the Comprei last durante o service. I último downloaded culto, it, said, baixei aqui mesmo. Jesus is Obrigado, Jesus, agora está aqui. Shall be listening to Vou ouvir that no all caminho de along. casa. Hey, I felt like, Eu sinto something I'm que supposed to do today. deveria fazer algo hoje. It's like we're pulling our car É como se estivéssemos colocando o nosso carro na oficina. Vamos fazer um pequeno check-up. Algo que tem um bom treinamento, uma boa experiência. Trabalhamos nisso há muitos anos. O conceito de testemunho e a natureza profética de um testemunho. Para fazer isso direito, preciso levá-la a uma jornada pessoal. Acho que 38 anos atrás, ou algo assim, estava pastoreando em Weaverville. Estava no meu escritório, estava lendo pelo o livro de Apocalipse e cheguei a esse versículo de Apocalipse 19:10, que diz: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E quando eu cheguei a esse versículo, foi um daqueles momentos na palavra de Deus que, como se as luzes de neon, algo aconteceu aqui que eu não posso explicar. Adoro aprender aqui primeiro, porque você pode ter no coração o que não pode ter na sua cabeça. Ele nos convida a essas coisas que temos percepção aqui que não podemos compreender. É uma maneira maravilhosa de aprender. Bem, senti vida nesse versículo e parei de ler. Olhei para esse versículo e disse: Deus, há algo aqui. Eu sei que quer me ensinar. Por favor, me mostre o que significa. Me mostre o que isso significa. Fiquei aí a manhã toda, naquela tarde, talvez 2 ou 3 horas depois. Eu estava no meu escritório trabalhando. Uma das rapazes da igreja veio no santuário e parou na porta. O prédio, nossa igreja, na época, tinha um santuário que dava aqui, que dava para meu escritório. E ele ficou ali na porta e entrou. Eu disse: sente-se. Ele falou: não, eu tenho que voltar ao trabalho. Só queria lhe contar sobre o milagre que Deus fez restaurando o meu casamento. E ele ficou parado na porta e me deu uma sinopse de 3 ou 4 minutos do milagre que Deus havia feito em seu casamento. Agradeci a ele pelo testemunho e ele virou-se para sair, andou um pouco e virou-se e disse: você pode contar essa história para qualquer pessoa que você quiser. Você pode contar a minha história a quem quiser. Naquele momento, eu sabia que algo estava ligado à minha oração naquela manhã. Não podia ensinar sobre isso, não podia explicar, mas eu podia dizer que estava relacionado. Ele acabou de compartilhar um testemunho comigo e estava me dando permissão para repetir essa história. Bem, vamos ao versículo. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus, diga comigo, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vamos de novo. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Número 1, o testemunho de Jesus é um registro falado ou escrito de tudo o que ele fez. O testemunho de Jesus é um registro falado ou escrito de tudo o que ele fez. O espírito da profecia é uma unção profética, um manto profético. O que é profecia, então? Profecia, pelo que eu entendo, em 2 aspectos. Um é predizer o futuro. O profeta descreve algo que está prestes a acontecer um certo dia. Mas acho que, predominantemente, o profético não é usado para falar o futuro, mas é para mudar a situação presente. O profeta será usado para fazer um decreto que mudará a realidade de um indivíduo, não uma família, uma igreja, uma cidade, uma nação que está enfrentando. A palavra do Senhor é liberada e muda a situação. Pense dessa forma. O testemunho de Jesus carrega consigo o peso do céu para alterar a realidade de um problema ou uma situação que estamos enfrentando. Carrega isso. Está escrito no DNA de um testemunho que ele tem a capacidade de mudar as realidades. Estava em Rochester, Minnesota. Estava com um bom amigo numa igreja da Assembleia de Deus. Tinha pregado numa reunião à noite, oramos para uma jovem que teve um acidente de snowmobile. Seu tornozelo foi recolocado com pinos de metal e para voltar a funcionar. E ela tinha dor, tinha movimentos restritos, tinha muito
dor no tornozelo. So now I'm just telling you. Estou dizendo, a única maneira que eu sei para aprender alguma dessas coisas é ter um mentor ou experimentar. Como eu não conhecia ninguém que sabia sobre o poder da natureza profética de um testemunho de Jesus, tivemos que experimentar. A maneira mais segura de experimentar é com um grupo de pessoas que você conhece, confia, que você presta contas, que se você for além do que pode, eles te puxam e você conserta o que fez. Mas você precisa estar disposto a experimentar se quiser tocar em coisas novas. Eu orei para essa garota naquela noite. Ela vem na manhã seguinte e diz: Bill, você orou por mim ontem à noite? Sim. Como está o seu tornozelo? Ela disse: Mãe, quando eu me levantei hoje, eu estava me vestindo e meu marido olhou para minha perna e disse: Ei, isso não estava aí antes? E ela olhou para baixo. Na verdade, faltava parte do músculo da panturrilha por causa do acidente e voltou a crescer durante a noite. Voltou a crescer, estava lá. Voltou a crescer durante a noite. Oh, boy, isso é tão legal. Aqui, vem. Nós tínhamos 20 ou 30 pessoas na reunião. Foi uma reunião de manhã. E ela disse: conte a história. E ela contou o testemunho do seu acidente, a falta do músculo que voltou a crescer durante a noite. E assim, quando ela começou a voltar para o seu lugar, uma garota sentada ali na frente de Toronto, na primeira fila, que era amiga do pessoal, ela veio até mim e disse: se Deus fez isso por ela, certamente Ele fará isso por mim. Ela tinha um brilhante compreensão do reino. Número 1, Deus não faz exceção de pessoas. O que Ele fez por um, Ele fará para outro. Ele não tem nós em categorias onde esses aqui vão receber coisas especiais, esses vão receber migalhas. Não é assim que Ele trabalha. Então ela entendeu isso. Número 2, ela entendeu que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Algo que Ele fez em outro tempo, Ele fará de novo. Então ela diz: se Deus fez isso para ela, certamente fará para mim. Então eu chamei a garota que acabou de ser curada, chamei ela de volta e disse: volte aqui. A esposa do pastor veio e oraram por ela. E elas assistiram. Ela teve um acidente e precisou fazer terapia para aprender a andar novamente, porque lhe falta parte desse músculo na perna e ela teve que aprender a andar novamente. E é por isso que ela queria oração. Então a esposa do pastor e essa jovem vem, coloca as mãos nela e olham. E diante dos seus olhos, o músculo se forma e é recriado. Um milagre de criação naquele instante. Isso é incrível. Isso é incrível. 2 outras mulheres vieram. É como uma epidemia de problemas na panturrilha. É como se tantas pessoas com um pequeno grupo que tem algo parecido com o músculo da perna. Outras 2 mulheres vieram. Uma delas levou um chute de um cavalo e teve o músculo destruído. Tinha um enchimento no lugar. Mas eles oraram e o tumor desapareceu, o músculo encheu novamente. E a quarta é a mesma coisa. É claro que celebramos a bondade de Deus e fazer todas as coisas tão incomuns em um grupo tão pequeno de pessoas. É maravilhoso. Eu voei de lá para outra cidade, no Tennessee. Não me lembro o nome da cidade. Não era Nashville, não era outro lugar que eu costumava ir. Então eu estava lá com um bom amigo. E contei a eles as histórias das curas desses 4 músculos das pernas. Havia um médico que tinha quebrado a perna 1 ano atrás. Os músculos haviam se atrofiado, ele tinha um movimento restrito e muita dor, e ele queria oração. Então ele veio, tinha um monte de estudantes comigo, eles oraram por ele. E ele veio a mim, algum tempo depois daquela noite, e queria dar o testemunho. Eu disse: o que aconteceu com a sua perna? A dor acabou, eu tenho todo o movimento de volta, mas eu estava curioso sobre o músculo. Você entende? Tivemos essas coisas de músculos crescendo, e eu perguntei como estão os músculos atrofiados. E ele disse: eu posso sentir a pele esticando. E eu voei para casa e compartilhei essas 5 histórias aqui, em um domingo de manhã, provavelmente. Uma garota aqui, acho que 2 semanas depois, estava em uma pequena reunião. Estavam tirando um tempo para orar para algumas pessoas. Numa reunião separada, havia talvez 15 ou 20 pessoas orando. E ela disse: eu preciso contar uma história.
Há 2 semanas atrás, se lembra quando deu testemunho de Deus curando as pernas, os músculos? Você, sim, me lembro. Ele disse, eu quebrei minha perna 1 ano atrás, os músculos haviam se atrofiado, eu tinha um movimento restrito e dor, e enquanto você dava os testemunhos, minha perna ficou quente. E desde então aprendemos que quente é bom. Sua perna ficou quente e ela foi completamente curada sem ninguém orar por ela. O que aconteceu é que comecei a guardar essas histórias e experimentar. Contava uma história e depois descobria o que Deus estava fazendo. Quantos já ouviram testemunhos antes na igreja? Sabe, libertação de drogas, cura no corpo, seja o que for. Eu cresci ouvindo eles e sempre foram muito encorajadores e emocionantes, mas não me lembro de uma vez em que todos os meus anos crescendo que um testemunho foi dado e um milagre se seguiu como resultado da história. No entanto, está no plano de Deus, está no DNA dele. Ajustar como pensamos nos coloca em linha com ele e como ele se move. Ajustando como pensamos, ajustamos o que esperamos. Estava na costa com, mais uma vez, um monte de nossos alunos e tivemos uma reunião lá. Acho que foi a única reunião na minha vida em que perdi o controle completo. Não sou o controlador, mas gosto de direcionar o tráfego, entende? Gosto de garantir que essa pessoa seja curada, que essa pessoa dê testemunho, mas eu perdi o controle de tudo. Finalmente eu desisti. Finalmente entrei no meio porque percebi, não posso controlar essa reunião. Esquece. Eles estão se divertindo e eu estou tentando direcionar o tráfego. Entrei no meio com as pessoas e é aqui que temos uma cadeira de rodas vazias, passando por cima da cabeça das pessoas, para frente, uma garota com danos permanentes dos nervos do lado do corpo, foi completamente curada, um olho cego foi curado, a surdez estava curada, esse tipo de coisa. E os alunos vieram a mim e oramos por esse menino com pés tortos, Deus o curou. Trago ele aqui, eu quero ver ele. Então eles trouxeram o menino, ele tinha 3 anos e seus pés estavam assim. E tem cicatrizes na parte superior, porque estavam na parte inferior dos pés. E ele os arrastava. E ele tinha 3 anos de idade, chamava-se Chris. E ele está se curvando e brincando com a cicatriz, ele está tocando as cicatrizes, porque não havia antes, entende? Ele agora as vê, ele está tocando as cicatrizes e um de seus amiguinhos vem e diz, corre, Chris, corre. Então ele começa a correr nesse círculo de 6 metros, ele corre, ele volta para essa garotinha e diz, eu posso correr. Eu posso correr. E os olhos dele assim, bem arregalados, a sua face. É muito para te impactar quando você vê isso na face de alguém. Eu posso correr, eu posso correr. Trazemos essa história para casa, é claro, conta a história aqui. Estamos alguém nos visitando de outro estado. Acho que tinham 3 filhos, se eu me lembro. Um deles era uma garotinha, quase 2 anos de idade. Seus pés eram tortos, que quando ela andava, ela tropeçava nos próprios pés quando tentava correr. Ela estava na sala de crianças. Ensinei sobre o conceito do testemunho e depois dei o testemunho dos pés tortos. A mãe ouve o conceito de que Deus pretende duplicar milagres. Mencionei isso? A palavra hebraica do Velho Testamento para testemunho vem de uma palavra que significa faça de novo, que a própria natureza de quando ele diz guarde um testemunho, guarde um registro, que eu quero duplicar o que fiz e quero fazer novamente. Nunca foi para ser um fato histórico que aponta a um evento antigo, é para ser uma realidade no tempo presente que libera a atividade de Deus nas situações presentes. Então, eu ensinei brevemente, compartilhei o testemunho. Ela diz em seu coração, eu vou tomar isso para minha filha. Quando a reunião termina, ela vai buscar a garotinha e os pés dela já estão retos. Ninguém orou por ela. Ninguém orou por ela. Puxa. Uau. Isso dói.
Um amigo meu diria que se não acender seu fogo, sua madeira está molhada. De qualquer maneira. Tomo essas duas histórias. Eu estava com Mahesh e Bonnie Shavda. Quanto conhece o Shavda na Carolina do Norte, pessoas maravilhosas, queridos amigos, e nós ministramos lá, eles já estiveram aqui várias vezes. Eu estava lá e aconteceu de ser uma das vezes, e estava ensinando sobre testemunhos, estava contando histórias. E falando sobre essas histórias, eu falei sobre os pés tortos, falei sobre a menininha e alguns outros problemas nas pernas. Então, depois da reunião, passamos um pouco de tempo com Mahesh e Bonnie. Temos um motorista, que é alguém que nos leva para o hotel, para a reunião, da reunião para o hotel. Ele é do Brasil, ele nos encontra no final da reunião, entramos no carro, acabei de receber uma ligação eu não me lembro se era sua cunhada, sua irmã. Ele disse, acabei de receber um telefonema e minha irmã estava assistindo a reunião à noite na internet. E ela tem uma filha de 10 ou 11 anos que tem os pés deformados. E é uma jovem bonita, mas não só a inconveniência de um problema com os pés, mas também as pessoas olhavam para os seus pés, então não era só uma questão natural, uma questão emocional. A mãe está assistindo online, e ela ouve a história, a série de histórias, e no final ela chama a sua filha, que está no outro lado da casa, ela chama pelo nome, a garotinha vem correndo e diz, sim, mamãe. E a mãe olha para a filha e diz, tira os sapatos. Ela tira os sapatos e diz, vem aqui. Enquanto ela caminha em direção à sua mãe, Deus cura os seus pés completamente. Eles se endireitam completamente. Você sabe, não é uma ferramenta que usamos para manipular, é um privilégio transmitir a natureza de Deus, porque todo o testemunho revela a natureza de Deus e revela a sua aliança com o homem. A natureza de Deus e a sua aliança conosco. Estava em Modesto, uma Assembleia de Deus maravilhosa lá, que é a minha história, eu tenho um carinho especial pelas assembleias. Estava lá, em outra reunião de cura e muita coisa acontecendo. Essa garota vem no final e diz, ela vem até mim e diz, suas primeiras palavras foram, as vozes pararam. Eu disse, tudo bem? Me ajude a entender, me dê um contexto. Ela disse, as vozes pararam. Disse, tudo bem, diga-me o que está acontecendo. Nesse ponto, seu pai se aproxima, um cirurgião aposentado, e ele começa a me explicar que ela tem transtorno bipolar. Ela era bipolar, ele estava tomando medicação, sua questão era em particular que estava constantemente ouvindo vozes. Ninguém orou por ela, foi durante o louvor que as vozes pararam. Ela está tentando descobrir o que fazer, porque ela tinha esse estilo de vida por muitos anos, acho que 13 anos, de medicamentos, tratamentos, seja. Agora, o pai e a filha estão conversando comigo e querem saber o que fazemos. Tenta dar algum conselho, como lidar com esse tipo que Deus está fazendo. Eu creio que foi uma noite de quinta-feira. No domingo seguinte, acho que 10 dias depois, eu estava aqui e esse cavaleiro veio até mim e disse, se lembra de mim? E eu estava em Modesto e você falou comigo sobre minha filha e suas palavras para mim foram, eu tenho minha filha de volta. Eu tenho minha filha de volta. Absolutamente sem sintomas, sem medicação, nada. Ela está completamente restaurada e tudo foi durante o louvor. Foi durante o louvor, me levantei aqui e compartilhei o testemunho desse caso de transtorno bipolar que foi curado. Havia 2 homens na sala naquele momento, ambos eram bipolares por mais de 20 anos cada. No momento em que saiu da minha boca, instantaneamente, ambos foram curados. Instantaneamente curados. Às vezes há um processo, em outras situações, instantaneamente foram curados. Paramos de contar cerca de 10 ou 12 anos atrás, as curas de transtorno bipolar. Por um tempo continuamos contando e era como 60 ou 65. Mas acho que só 3 ou 4 receberam oração. Todo o resto foi curado durante o louvor ou em um testemunho. Só ouvindo o relato do Senhor. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia.
No Testemunho do Velho Testamento fala de uma palavra que diz fazer de novo. No Novo Testamento é a natureza profética da obra de Deus. Eu quero ler uma citação do Charles Spurgeon, um dos grandes heróis da fé, um pastor incrível na Inglaterra. Ele fez esse comentário em 17 de julho de 1859. Não, eu não estava lá, mas foi escrito e gravado. Muito bem. Eu tive que me encostar a minha muleta. Aqui o que ele disse. Ele pregou uma mensagem chamada A História dos Poderosos Atos de Deus e fez essa afirmação. Quando as pessoas ouvem sobre o que Deus costumava fazer, uma das coisas que dizem é: "Oh, isso foi muito tempo atrás. Pensei que foi Deus quem fez." Deus mudou? Ele não é o Deus imutável, o mesmo ontem, hoje e sempre? Isso não nos fornece um argumento para provar que o que Deus fez em um momento, Ele pode fazer em outro? Acho que vou avançar um pouco mais e dizer que o que Ele fez uma vez é uma profecia do que Ele pretende fazer novamente. Tudo o que Deus fez deve ser encarado como um precedente. Busquemos com sinceridade que Deus nos restaure na fé desses homens, para que desfrutemos ricamente da graça como nos dias antigos. Aqui, em 1859, o corpo de Cristo tem a oportunidade de entrar em uma realidade que acho que não é muito comum. Nunca li outra pessoa escrever ou falar sobre essa realidade, mas é tão claro quanto pode ser nas Escrituras, a natureza do testemunho e o espírito de profecia em Apocalipse. No entanto, Spurgeon faz essa declaração com uma influência incrível. Eu não sei o que aconteceu, mas parece que isso foi reduzido a um bom sermão. Em vez de um convite para explorar o que poderia ser possível se valorizássemos o registro do que Deus fez. Agora, avançando, o livro de Deuteronômio é o livro, pelo que entendo, jovens judeus precisariam aprender e memorizar. É uma espécie de livro cultural dos livros da lei. Eu costumava ler e ler, reler, porque tem instruções para criar seus filhos e educá-los de maneira específica, o que é uma grande parte para a minha vida. Estava lendo e ele diz em Deuteronômio 6, ele diz: guarde os mandamentos, guarde os estatutos e guarde os testemunhos. Guarde os mandamentos, guarde os estatutos, guarde os testemunhos. Ok, sabemos o que significa guardar um mandamento? Ele diz: você adora nesse dia, você adora nesse dia. Ele deu mandamentos específicos. Você oferece esse tipo de oferta, esse tipo de sacrifício, você faz o que ele diz. Portanto, guardar um mandamento é obedecer a Deus. O que é manter um estatuto? Manter um estatuto de Deus é onde Ele está nos ensinando o seu sistema de valores. Em um mandamento, Ele está nos dizendo o que pensar, mas no estatuto, Ele está dizendo como pensar. Foi melhor do que a sua resposta. No mandamento, ele está dizendo o que pensar. Nos estatutos, ele está lhe dizendo como pensar. Ele está mostrando a você sua percepção da realidade, como ele quer que vivamos a vida. Ele diz, então, guarde os mandamentos, guarde os estatutos. E então ele diz, guarde o testemunho. Como você guarda testemunho? Não é como fazer algo, entende? Não é como sacrificar um boi ou algo assim. Você deveria se apegar a algo. Minha conclusão é estudar, especialmente no Evangelho de Marcos, no estilo de vida de Jesus, que guardar o testemunho significa para mim que eu tenho o registro das intervenções de Deus entre as pessoas, tão perto de mim, que elas se tornam as lentes através das quais eu vejo problemas e desafios atuais. Em outras palavras, eu interpreto através de uma história com Deus. Uma história prescrita com Deus me deu lentes através das quais posso ver as possibilidades no problema, em vez de só o problema. A natureza de Deus em uma situação, como Deus vai ser triunfante nessa situação. Isso é incrível. É incrível, porque temos a capacidade
de administrar tão bem o registro da intervenção sobrenatural de Deus, que elas se tornam, como vemos, se tornam o lugar de onde pensamos, o lugar de onde vemos, o lugar de onde atuamos, o lugar de onde oramos. Testemunho. Não é só um momento emocionante e encorajador, um momento no culto, na vida. Nós meio que recebemos um incentivo. É muito mais que isso. Imagine que Elias em pé, à sua frente, profetizando. Isso aqui é um testemunho. É profetizar. Esse é o coração de Deus, essa é a natureza de Deus, essa é a aliança aqui de Deus e Ele está disponível para você. Isso aqui é o testemunho. Eu quero que olhe comigo no Salmo 68, por favor. Um rapaz me procurou uma certa vez em uma conferência. Ele disse, eu tenho 34 anos, 25 anos atrás, quando eu tinha 9, eu quebrei minha perna. Quando curou, passou a outra cerca de 4 centímetros. Agora tenho problemas nas minhas costas. Eu sou um empreiteiro, tenho problemas nas minhas costas, porque minha perna, quando sarou, ficou maior do que a outra. Feliz é o meu termo, não dele. Você já viu uma perna encolher? Porque ele estava querendo saber se há um testemunho disso. E eu pensei, se não tivéssemos, sempre tem a primeira vez, certo? Contudo, parei por um momento e pensei, vejamos. Sim, eu já vi acontecer. Eu estava em um restaurante italiano com um pastor amigo meu em Sacramento e teve um acidente de snowmobile. Quando eu consertaram, aparentemente tinha muitas partes, a perna ficou maior que a outra. Ele está me contando no restaurante, ele disse, vira sua cadeira. Ele virou, estava italiano no restaurante, ali com as toalhas. Me dê sua perna. Ele levantou suas pernas e eu ordenei que uma perna alongasse e encolhesse. E encolheu, e ele voltou para o terapeuta e o terapeuta disse que está perfeito, está tudo bem. Então eu disse ao rapaz, sim, eu já vi acontecer. Pega uma cadeira. É claro, se não tivéssemos, você ia pegar a cadeira de qualquer forma, ia ser a primeira vez. Então ele se senta, eu estou segurando as pernas dele, uma perna é 4 centímetros mais longa do que a outra. Desculpa, estou dando risada. Estou segurando as pernas dele e, de fato, uma cerca de 4 centímetros mais longa do que a outra. Eu tive esse momento comigo mesmo pensando, devo encolher a longa ou devo crescer a normal? E foram uns 10 segundos refletindo e meio que me surpreendi dizendo para a perna normal crescer. É como que o homem diz, não quero pensar antes de falar, eu quero ser tão surpreso quanto todo mundo. Era mais ou menos como eu estava ali naquele momento. Me via dizendo a perna normal em nome de Jesus, cresça. E assistimos. Essa é longa demais, eu tenho que prestar atenção no meu tempo. Essa agora é história estranha. Ela cresce e passa a outra. Eu não estou brincando. Eu daria tudo para ter um vídeo desse momento, porque o rapaz está sentado em dor. Quantos tiveram dores de crescimento quando criança? Então, ele também, 34 anos, e ele teve 2 anos de crescimento em um momento. Uma perna está sobrando. E por fora, eu estou agindo. Oh, sim, isso acontece. Por dentro, eu estou dizendo, oh, Jesus, estou procurando em meu coração como eu oro agora. Honestamente, a minha pergunta é como eu oro. Lembrei a palavra shalom na Bíblia. A palavra shalom, obviamente conhecida como a palavra paz, mas é uma das palavras mais completas e férteis da Bíblia. Significa mente sã, prosperidade financeira, saúde divina, são todas essas coisas. Tudo que você pode querer na vida está envolvido nessa palavra. Então eu pensei que essa é a palavra que precisa cobrir essa situação. Então eu orei com toda a confiança no mundo. Jesus, me ajude. Senhor, eu oro para que a paz, o shalom do céu sobre esse homem. E as pernas se nivelaram perfeitamente. O testemunho profetiza. Às vezes você faz coisas estúpidas e às vezes o Senhor as honra.
Então, eu estava em outra cidade, havia uma garota com um ouvido surdo que tinha abrido, ela teve câncer nos ossos e substituíram o osso com na perna com metal. E essa cirurgia, ela tinha 15 anos de idade, os médicos fizeram uma parte de metal 4 centímetros maior, porque eles iam crescer, mas ela não cresceu mais. Então, ela tinha o mesmo problema. Ela pediu por oração, seu ouvido havia sido aberto, e agora oramos pela sua perna. E, tendo tido uma experiência recente com o crescimento da perna errada, estava bem fresco na minha mente. Então, eu pensei, não vou mexer com isso. E ela estava deitada no chão, agachei e declarei a perna. E a parte de metal encolheu. Alinhou-se. Ela veio ter-me no dia seguinte e falou, estou tão feliz que você fez a perna de metal encolher. Por quê? Porque se não fosse assim, os médicos iam dizer, sim, eu te disse que você ia crescer. Sim, às vezes você causa boa impressão sem merecer. A minha conclusão é que eu não sabia o que estava fazendo. Salmo 78, vocês já abriram? Temos mais alguns minutos. 78, eu disse 68. Bem, 68 é um bom capítulo também. Você pode... Deus se levanta, os seus inimigos se espalham. É um ótimo capítulo. Mas eu vou ler do Salmo 78. Se você quiser se juntar a mim, junte-se a mim em Salmo 78. Começaremos no verso 3. Faz referência a provérbios e parábolas sombrias. Ele diz, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, e não encobriremos os nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as suas maravilhas que fez. O que aconteceu? Pense enquanto lê isso. Eles estão sendo exortados a treinar seus filhos, não só com o relato da lei de Deus, os mandamentos, mas instruí-los com seus relatos das suas obras maravilhosas, que são os testemunhos. Sim? Ok. Verso 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou que nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda não hão de nascer, se levantassem por sua vez e os referissem aos seus descendentes. E isso era um padrão de valores, que o registro falado e escrito de que tudo que Deus fez a essa geração era entregue à próxima geração e à próxima geração. E ele diz o porquê. Verso 7, para que eles coloquem sua esperança em Deus. Há algo sobre o testemunho que condiciona ou posiciona uma criança ou um adulto a posicionar e colocar esperança em Deus na provação. A resposta instintiva dele é, vou confiar em Deus, Ele é o Deus que faz maravilhas. Não entendo o que Ele vai fazer, não sei como Ele vai fazer, mas eu vou confiar nele. De onde que isso veio? Veio por causa da nuvem de seus corações, foi semeada com esse pensamento de que Deus é fiel em situações impossíveis. Aqui então diz, para que coloquem sua esperança em Deus e não se esqueçam dos seus feitos de Deus, guarde seus mandamentos. Vocês estão vivos? Tenho certeza que estão vivos. O que eu quero que notem é não esquecer as obras de Deus e guardar os mandamentos. O testemunho e a coragem para obedecer estão conectados. Isso é importante, porque o que nós fazemos por nós, por nossos filhos, nossos netos, preparamos o caminho para que eles tenham coragem, porque é preciso coragem para obedecer a Deus. É preciso ter coragem, queremos obediência corajosa, obediência radical. Na minha vida, é o que eu quero. Aqui ele diz, guardemos os testemunhos por várias gerações, por quê? Para que eles coloquem a sua esperança em Deus, não esqueçam as suas obras de Deus e tenham coragem para obedecer a Deus. Ele ilustra isso nos próximos 3 versos. Verso 9. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram as suas obras e das maravilhas que lhe mostrara. Ok, caminhe para esses 3 versos comigo. Verso 9. Os filhos de Efraim estão armados, em outras palavras, estão preparados para a batalha, são habilitados, treinados para a batalha, têm todo o equipamento necessário. E os filhos de Efraim, armados e carregando armas, voltaram no dia da batalha. Por que eles se tornaram covardes quando chegou o conflito? Verso 10 diz, porque eles não mantiveram a aliança de Deus e se recusaram a andar em sua lei.
Quanto sabe se não está caminhando em obediência? Guerra espiritual não é um bom lugar para se estar, porque você vai ficar muito vulnerável. Eles voltam no dia da batalha, por quê? Porque eles não estavam andando em obediência. Por que não estavam andando em obediência? Verso 11, eles esqueceram suas obras e suas maravilhas que ele havia mostrado. Há algo no testemunho que instintivamente sopra em nossa alma uma coragem para a obediência radical. É parte do processo. É assim que você se mantém forte em sua confiança em Deus. O que acontece é que, se nos recusamos a compartilhar os testemunhos, vemos menos milagres. Se vemos menos milagres, esperamos menos por eles. Se o esperamos menos, falamos menos deles. Se falamos menos dele, o vemos menos. É uma espiral que vai descendo até que milagres se tornem mera parte da história. Há um tempo atrás, Deus costumava fazer isso e aquilo. Isso é tão grande parte da igreja agora. Está na história deles, está na história de Israel, está no livro de Atos, está na memória de que algo aconteceu lá atrás, mas não é algo da realidade, não é uma experiência do presente. E o testemunho deve se tornar aquilo que nos convida a essa jornada de relacionamento, onde aprendemos a aceitar as coisas que Deus disse e simplesmente confiamos nele. Colocamos nossas vidas em risco para ver o que ele pode fazer. Simplesmente porque eu fui formado pelos registros das intervenções sobrenaturais de Deus. Adoro quando Deus nos dá um vislumbre do que Ele está fazendo. É divertido ter entendimento. Mas muitas vezes, Ele se move e eu não faço a menor ideia. Sou um observador sem noção alguma, só tentando aprender. Não sou um facilitador no sentido de fazer alguma coisa acontecer. Eu disse a ele, Deus, eu só quero estar perto. Não precisa vir por mim, eu só quero estar por perto. E a coisa que ele faz, com um momento em Dallas, onde oramos por esse indivíduo que experimentou um raio de Deus, literalmente, foi liberado da cabeça aos pés, liberto de esquizofrenia, completamente curado. Ele vem a mim um ano depois, em sua sã consciência, completamente curado, porque Deus fez um milagre. Acabou indo para a África e ministrando. Acho que ele, pessoalmente, foi capaz de trazer libertação através de seu próprio testemunho a cerca de 40 pessoas que foram consideradas loucas ou mentalmente incapazes. É um testemunho. Imagine receber uma joia inestimável. Se alguém te disser, eu te dou $1 milhão se puder usar este anel, ele vale $10 milhões, você não pode perdê-lo, mas você tem que usá-lo, você não pode esconder. Quantos acham que com esse anel na sua mão que ficaria olhando o dia todo? Você põe uma fita em volta para garantir que você não ia perder essa coisa. Bem, eu estou ciente do valor do que está na minha mão. Você está ciente do valor que está na sua boca? É um testemunho. É o testemunho revelador do coração, da natureza, da aliança de Deus, que nos convida as pessoas a um relacionamento com Jesus. Paulo, quando estava em problemas, ele voltava à sua história, ao seu próprio testemunho. Não apenas os milagres de cura, não só as libertações, são a salvação, que é o milagre de todos. Tudo isso. Acredito que Deus quer nos dar um acréscimo. E isso vai parecer um pouco estranho, mas na verdade a coisa toda está sendo estranha. Se você quiser mudar a atmosfera de um lugar, digamos um restaurante, vai a um restaurante, 3 ou 4 pessoas, sentam-se para passar os primeiros 20 minutos só compartilhando milagres. Não quero dizer milagres para impressionar as pessoas ao seu redor. Digo que a atmosfera mude, porque a esfera angelical é fascinada pela sua perspectiva de Jesus, o Filho de Deus. E eles adoram ouvir as histórias do que você teve, do que você viu, do que sabe sobre ele. Eles estão encantados com ele. Mas quando compartilhamos, ele tem outro vislumbre de como ele é através dos olhos de alguém que foi redimido. É só compartilhando histórias.
Sinto que o Senhor quer nos dar um acréscimo nessa área. Eu sou grato, além de palavras, pelo que vi acontecer, o que vimos acontecer, o que veio acontecer aqui em nossa cidade, me surpreende. Às vezes eu chego aqui cedo na manhã, eu ando e lembro, o câncer de cólon foi curado ali. Mulher que depois de 50 anos na cadeira de rodas se levanta por causa de um derrame e ela caminha bem aqui. A esclerose múltipla foi curada. Essa mesma pessoa tinha várias condições. Só andando nessa sala, um cara que foi atropelado por um caminhão de 14 toneladas, esmagou seu tornozelo completamente, recebe a oração bem aqui, e tinha fez um pop no seu tornozelo e ficou frio e ele foi totalmente curado. Você passa pela história uma após a outra. A mulher que mal conseguia abrir sua boca, muito pouco movimento porque quebrou a mandíbula 10 anos antes e havia muito pouco movimento, extrema dor, que não podia abrir a boca. O dentista não teve nem tempo de lhe dar qualquer novocaína ou qualquer coisa por causa da dor que sofria. No entanto, no domingo de manhã, apenas orando por esses ossos quebrados, ela é completamente curada. De volta aqui, um homem com câncer de próstata foi curado, uma mulher aqui com tumor no peito simplesmente dissolve. As histórias continuam e continuam. Existem centenas e centenas e centenas delas. Mas nenhuma delas é um distintivo de honra. Elas são todos registros de um Deus que está disposto a trabalhar em e através de pessoas imperfeitas. Ele procura pessoas que valorizem sua natureza e lhe dão a oportunidade de fazer o que ele faz de melhor. Ele trabalha no impossível. Sim, eu estou nessa jornada. Acredito que nesse outono temos algumas coisas chegando em mais algumas semanas, talvez 3 semanas. Vamos focar ainda mais nisso, não no lado do testemunho, mas do lado dos milagres, porque eu acredito que é uma época para um acréscimo. É uma época para um acréscimo. Honestamente, é para todos aqui. Sabe o que Jesus fez pergunta aos seus discípulos uma vez? Eles ficaram perplexos pelo desafio que ele acabou de lhes dar. É um desses momentos em que eles estão literalmente fora de si, confusos. Então, eles fazem uma série de perguntas. Essa série de perguntas me ajudaram bastante. Ele perguntou aos seus discípulos porque estavam preocupados em não ter comida suficiente depois que ele havia multiplicado a comida um dia antes. O que me conforta é ver outras pessoas que são tão burras quanto eu. E quando está na Bíblia, eu me sinto muito melhor. Eles estão intrigados com isso e Jesus fez uma série de perguntas. Ele diz, podem ver? E pode ver que eles não responderam. E ele diz, podem ouvir? E eles estão só olhando. Ele diz, vocês se lembram? Essas perguntas me ajudaram incrivelmente. Porque há momentos, eu estou sempre tentando ver o que Deus está fazendo. Estou sempre tentando ouvir o que Ele está dizendo. Digamos que num momento como esse, eu estou tentando discernir o que o Senhor está fazendo aqui. E então Ele vem a mim e diz, consegue ver? E a minha resposta é, não, eu não vejo nada. Então ele diz, bem, consegue ouvir? Minha audição é melhor do que a minha visão, mas no momento eu não ouço nada. Então ele diz, você se lembra? Sim, me lembro. Me lembro. Lembro-me de voltar da Nova Zelândia, depois de ter passado algum tempo com um grande herói da fé, Winkie Pratlin. Ele teve um AVC, parte do seu cérebro literalmente explodiu, e ele foi completamente curado, restaurado em seu perfeito juízo. Estava no avião pensando nesse milagre de cura no cérebro. E lembro-me de Roland Baker, um maravilhoso amigo da nossa casa que teve raio-x do seu cérebro morrendo. E o Senhor o curou completamente, o levantou. Estou pensando no avião voando de volta da Nova Zelândia. Esses são os 2 homens mais inteligentes que eu já conheci. E Deus restaurou seus cérebros. Aposto que Deus está curando os cérebros. Aposto que Ele é o que está fazendo. Pode ver, não vejo e não ouço, mas eu me lembro. Quanto mais me lembro, melhor eu ouço. E quanto mais eu ouço, melhor eu vejo. Então chegamos aqui no domingo e eu falei e disse, Deus está curando os cérebros.
Aqui, o Kevin, você se lembra? Eu estava aqui orando por ela, essa jovem, de fato, temos um testemunho em vídeo, ela estava morrendo, terminal lúpus sistêmico do cérebro. Chris teve uma palavra de conhecimento sobre alguém que teve um golpe na cabeça e ela estava bem aqui. Quando ela acordava de manhã, às vezes desmaiava e ficava inconsciente por 30 dias. 30 dias. Ela está morrendo dessa doença. Chris teve essa palavra de conhecimento e orou. Aqui está esse momento. Deus está curando os cérebros. O que acontece? Ela é completamente curada. Sua mãe olhou para ela na manhã seguinte e disse: você está como antes do acidente. Antes do acidente. Ela vem para a escola de ministério. Acho que ela está em Oxford agora. Uma boa escola porque ela é inteligente. O Senhor cura. Um jovem garoto por aqui, ele tinha uma cabeça deformada por causa de abuso. Ele tinha 2 anos, acho que 2 anos. Era deformado e era muito desconectado. Ele não se associava às pessoas, ele acordava de manhã e ficava desconectado. Alguns nossos alunos oraram por ele e disseram: Deus está curando os cérebros. E eles oram para essa criança. Na manhã seguinte, a criança vem à mãe, o que já é um milagre. Ele vem à mãe e diz: eu tive um sonho ontem à noite. Desculpa, ele era 4. Isso aconteceu até quando ele tinha 2 anos. Eu tive um sonho a noite passada. Estou bem agora. E eles examinaram sua cabeça e voltou à forma normal. Deus está curando. Por que não se levanta? Pode ver? Ok, não estou vendo muito. Pode ouvir? Eu tento. Às vezes eu ouço. Você se lembra? Você se lembra? Agora me escute. Você tem uma responsabilidade. Isso não é para pastores. Isso não é para a equipe de oração. Isso é para o povo de Deus. O que você viu Deus fazer, aqui está a ótima notícia. Você pode dizer: quase nunca eu vejo algo acontecer. E meu próprio testemunho é que um grande milagre, eu quase não vi muito milagre. E está tudo bem com isso. Eu tive um tempo na minha vida assim. Mas há um versículo no Salmo 119, verso 111, que faz essa declaração: o testemunho do Senhor é a sua herança para sempre. Pense nisso. O testemunho do Senhor é a sua herança para sempre. Qual é o testemunho do Senhor? É o registro completo de tudo que Ele fez no planeta. Ele fez isso com Moisés. Ele fez isso com Elias, com Davi, com Paulo, com quem quer que fosse. É a sua história, é o seu testemunho. Você não entendeu. O registro completo do que Deus fez às pessoas é a sua herança. Por que isso é importante? Porque isso é importante. Porque a Escritura diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, a base legal, e a palavra do seu testemunho. Portanto, a palavra do meu testemunho não é só o que eu experimentei em minha vida, mas inclui o que você experimentou. Eu ouço a sua história, isso faz parte do meu armamento, isso faz parte das ferramentas que eu uso para garantir a vitória na situação atual. Pai, eu oro por graça nova e fresca que nos inspire de dentro para fora, para valorizar os registros, os relatos dos milagres, as intervenções de Deus, de que vimos e estamos prestes a ver. Que nunca os tratemos descuidadamente ou casualmente, mas possamos juntos novamente te reverenciar por sua bondade, sua misericórdia, que faz coisas extraordinárias com pessoas tão simples como nós. Peço que o nome de Jesus seja exaltado. Antes de alguém se mova, eu vou te perguntar isso. Sempre que estamos numa sala desse tamanho, há sempre essa chance de haver pessoas aqui que nunca fizeram um compromisso pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Significa que se afastou do seu modo de vida para seguir a este, que nos perdoa e que nos dá vida eterna. E a partir de agora, existe alguém aqui que quer fazer essa confissão e diga: Bill, eu não quero sair do prédio até eu saber que encontrei paz com Deus, que sei o que é ser perdoado. Se é você, levante a mão onde está.
Bem aqui tem um, lindo. Is there another one? Alguém mais, lindo. Right here. Aqui mesmo. Anybody else? Mais alguém, levante a mão bem rápido. Is there another one back Aqui é outro, bem aqui. Aqui outro. Obrigado. there? Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Alguém mais, rápido. Right over Bem here. aqui há outro. Right over here. Bem aqui há outro. Puxa. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Bless the Lord. Louvado seja o Senhor. Bless the Lord. Anybody Mais else? alguém? Anyway, I saw De one. aquele, a menos que haja outro. All right, here's what Muito I'm bem, gonna aqui eu vou te pedir. do. We're gonna pray together. Vamos orar juntos. Vamos encerrar isso. And I need to- Preciso deixar vocês irem. but I'm gonna ask the Mas vou ministry pedir à equipe de oração que venha à frente. Mas quero que esses 3 ou 4 que se levantaram as mãos ou qualquer outro que eu possa não ter visto, right over here. venham aqui. Temos uma equipe de pessoas de confiança que querem orar com você, porque acredito que o maior milagre da sua vida está prestes a acontecer nos próximos momentos. So I'm gonna ask Vou pedir as the que, ministry team enquanto a equipe de oração chega à frente, por favor, deixe o seu assento, venha bem aqui. As pessoas que têm as suas mãos para cima estão lá, amigos de confiança, para orar com você, para conversar com você. Igreja, vamos abençoá-los enquanto eles vêm.